questão da Tatiana Roque, ele fez, mascarando a equação, história e matemática. Para mim, particularmente, foi bastante interessante ler esse texto, porque eu já tinha lido ele antes da disciplina. No início do ano, o Victor tinha me mandado, que podia ter a ver com a minha dissertação. E eu li, achei muito legal, mas agora eu reli com outro olhar e foi muito maneiro, assim, ver como realmente deu para fazer outras conexões que antes eu não tinha me ligado. Então foi bem legal mesmo. Queria que você falasse que conexões você fez agora que não fez antes. Não, com os textos que a gente leu aqui, a gente vai falar durante a apresentação. E a gente também tentou fazer mais ou menos como o outro grupo fez. A gente vai apresentar o texto a partir tanto das perguntas, mais das perguntas que tem no próprio texto, para não ficar só uma apresentação e aí no final, não criticando os outros grupos, mas como a gente já tinha uma noção mais ou menos que a gente seria o último grupo, e aí para ter um debate ao longo, para ser igual que a gente faz nas aulas, essa conversa. Bom, o texto, ele faz muitos links diretos com vários dos autores que a gente estudou. Para mim, a gente discutiu bastante isso, como que esse exemplo acabou sendo, esse texto acabou sendo um exemplo de como levar para o concreto da sala de aula muitas das concepções que os outros autores traziam. Então, como que esse texto exemplificava a exposição da matemática problematizada, como que ele exemplifica a exposição da matemática que não coloca uma evolução linear, como que, então exemplifica vários dos outros textos que antes estavam de uma forma bastante teórica e ele traz aí um exemplo concreto. E até o Vitor vai dar na minha cara, porque na minha dissertação eu vou usar o Foucault, e esse texto por acaso fala de Foucault. Eu vou dar na sua cara feita. Porque a gente não entendeu a parte de Foucault, a gente entendeu pouco da parte de Foucault. E aí rolou essa expectativa assim, não, mas a Carol sabe, não sei. Porque a Tatiana estava salvando. Ela não fez esse vídeo. Não, então realmente para ver como que é realmente muito difícil. A gente entendeu algumas coisas e a gente trouxe inclusive perguntas das partes que a gente não entendeu. Para ver se vocês ajudam a gente a Isso. olhar. Depende da fase. Como é que você canaliza e resolve isso? Beleza. Tá, e aqui essa parte é matemática problematizada, da matemática não problematizada, e foi até que a gente pegou de uma apresentação do Vitor. A não problematizada é aquela que o professor não sai da sua zona de conforto, né? Ele tem um domínio de tudo que está sendo passado, e a problematizada é aquela que ele sai dessa zona de conforto e deixa a aula com discussões abertas para ver a resposta que o aluno vai dar para ele. E a partir de então tem essa discussão toda na aula. Foi legal porque o grupo anterior falou de matemática problematizada e eles deram exemplos muito da matemática, né? Exemplos intrínsecos da matemática. E esse texto traz também exemplos de exposição problematizada, levando para o viés da história da matemática. Lógico, continua discutindo a matemática, mas com uma outra pegada. Então, são dois exemplos de uma problematização do ensino de matemática, para a gente ver que sempre tem alternativas diferentes. Também não é porque a matemática problematizada tem que seguir esse passo a passo. Não, eu acho que tudo que coloca um passo a passo, uma receita de bolo, deixa de ser problematizado. Então, antes de ver esse exemplo que era os exemplos das operações, os números, e aqui vai para um exemplo problematizando a partir da história. E aí, tirando do lugar de conforto, né, aí sim eu acho que tem bastante a ver com o Foucault, de tirar da posição de naturalização a nossa matemática. Não significa que a matemática que a gente faz atualmente, que ensina na escola, deve ser descartada. Não é esse o objetivo. E sim mostrar que existem outras possibilidades para tirar da posição de naturalização, como se fosse super tranquilo chegar nessa matemática que a gente faz hoje, que ela destaca o tempo todo no texto. Na verdade, é uma matemática muito opaca, que invisibiliza o processo da criação. Então, o objetivo dela é justamente trazer à tona essa discussão. Será que essa é a única matemática possível?
será que as outras matemáticas podem ser vistas como algo anterior à nossa, no sentido de progresso? Ela vai tentar desconstruir isso, né? Aí beleza, a gente botou aí as fotinhas que a gente nem sabe se é verdadeiro ou não. Porque tem muito isso, né? De ter ilustração de matemáticas que na prática não condiz, mas... E ela faz essa pergunta, né? Tipo, o que seria esse papel da história, né, no ensino da matemática? Porque eu falo assim, quando eu estava na educação básica, era mais um a mais, tipo uma curiosidade. Por que tem a matemática grega? E não como se a nossa matemática não fizesse parte dessa... Tipo, a história fazendo parte do material didático. Você pega o fundamento da matemática elementar, tem uma historinha de quem foi o cara que contribuiu em determinada época. Não é isso. A ideia é observar como se construiu um conceito e qual o espaço, qual o discurso no momento da história que aquele conceito se desenvolveu. A quais perguntas ele responde. A Tatiana fala muito que essa é uma história linearizada, né, que também, embora não mude isso, também a literatura de decolonialidade fala muito dessa ideia, né, de uma história única, etc. E a história centrada nas pessoas. Isso. A história heroicizada, né, centrada nos feitos dos personagens. Não, exatamente, até isso que o Diogo falou é muito legal, porque nos livros, para passar lá pelo PNLD, tem que ter história da matemática. E quando você vai ver o que é de história da matemática, é isso. Fulano que descobriu essa fórmula. E isso é fazer história da matemática. E é sempre no final. Plano de Argangal. Ou é o livro, como se o conteúdo fosse mais, como se a história também não fosse importante. Não tem uma concentração. É alegórica. Isso. Não é Os anos iniciais aparecem só sobre a história dos números, a história dos sistemas de numeração. Depois, o que já pode ser legal dependendo da abordagem que você vê. Então, pode ser legal para exemplificar outros raciocínios, outros sistemas. Eu acho que vai muito também de quem avalia esses livros para serem aprovados. Sim. Também é. Já tem todo um organismo vivo que trabalha em prol de intenções. Completamente tendenciosa. Quem avalia esses livros. É porque no livro é assim, vamos falar aqui de matemática, agora vamos falar um pouquinho de matemática, vamos falar um pouquinho de história como alívio cômico, quase. Agora vamos voltar a falar de matemática, vamos voltar a falar sério aqui. E depois volta para mais pura ainda. E eu precisando do carinho que estava lá naquele texto, é uma barata. O legal é que a Tatiana ela pega o uso da história da matemática para questionar o tipo de matemática que se faz. Então isso também tem bastante a ver com os textos que a gente estudou. Não é só usar a história da matemática para ser mais fácil aprender matemática, sim para questionar se é essa matemática que a gente deve estudar e como que ela estabeleceu. Então isso vai muito ao encontro do approach que a gente trabalhou em sala, que é perguntar se é essa mesmo, que a matemática que a gente estuda extremamente colonial também, né? Então, perguntar, por que a gente estuda essa, por que não estuda outra, por que tem de ganho um na outra? Então, que pressupostos sobre o tipo de matemática que deve ser ensinado estão em jogo ao questionarmos a utilidade da história para o ensino. Esse é o central. Nesse sentido, eu acho que é legal o comentário que você fez antes, que não é que a gente vai, tipo assim, a matemática é hegemônica, a matemática, não é que a gente vai abandonar essa matemática, é colocar nela num certo lugar, deslocar em outro lugar. Eu acho que uma coisa que ilustra legal é a história que você gosta da Gabriela. Eu quero já pedir um livro para ela, tá? A história... Fala aí a história, rapidinho. Não, essa é que a Gabriela contou aqui. Eu não sei se a Gabriela contou aqui, porque eu não vim nessa aula, mas ela contou no seminário. E ela... Conta então uma história rapidinho. Eu lembro que ela contou essa história da experiência dela nas tribos indígenas e eu gostei muito para exemplificar como que a matemática que a gente aprende não é neutra, porque a gente acha que assim, porque a matemática é difícil visualizar quando a gente fala que a matemática não é neutra. A gente visualiza em exemplos como os livros de seleção, né, de casais, só que aí parece que o que não é neutro é o contexto e não a matemática. Então o exemplo que ela deu é um exemplo da constituição da matemática não neutra, que é o seguinte, ela falou que ela foi ensinar unidades de medida
numa tribo indígena. E aí, normalmente, a gente motiva falar de unidade de medida como se fosse uma necessidade intrínseca ao mundo. Assim. Aí ela chegou e falou assim, imagina que um dia acaba o trigo, sabe, na sua casa. Aí você vai pegar e pede para alguém te dar um pouco de trigo. Como é que depois você vai saber o quanto que a pessoa te emprestou para você poder devolver para ela? Então a pergunta é essa, né? Que é lógico, para tentar levar o fato que você precisa de alguma forma de medir para conseguir devolver igualzinho. E aí alguém vai responder assim, bom, quando eu tiver trigo, eu pego, então, e devolvo para a pessoa. Ela falou, beleza, mas como é que você tem certeza que você não devolveu a mais? Aí o cara vai responder assim, bom, a pessoa me ajudou num momento de necessidade. Qual é o problema de eu devolver a mais? Então, assim, até isso, assim, que a gente acha que é super intrínseco ao ser humano. Não, tem que medir para fazer as coisas. Não, na verdade, tem todos os pressupostos capitalistas por trás, que não estão explícitos quando a gente ensina. Então, a gente ensina como se fosse uma necessidade natural das sociedades, não é? Então, esse exemplo é muito legal de até como a matemática, que aí a gente pode dizer que é algo bem matemático mesmo, construído também traz pressupostos. Então, acho que é legal porque tem uma coisa que os autores ecoloniais falam também, que a colonialidade ela apresenta uma epistemologia como aquela epistemologia fosse a única opção. Isso. Então a gente apresenta, ensina dessa forma como se aquilo fosse a única opção. Porém, não quer dizer que, por exemplo, está falando de sistemas de medida. Não quer dizer que a gente vai abandonar os sistemas de medida da forma que eles estão construídos nessa matemática hegemônica, mas a gente vai colocá-los em um certo lugar que corresponde a entender que, ao mesmo tempo que eles possibilitam certas coisas, eles podem produzir um sentido de mundo que é esse, que é o sentido que coloca que é esse que é capitalista no fundo, né? Que coloca essa troca material num lugar acima do valor humano, digamos, né? Do social. Eu acho que a sociologia contribui também nessa questão da gente ter naturalizado. Para a gente, para a matemática hegemônica, é natural que eu vou medir ali para devolver a mesma quantidade, exatamente a mesma quantidade de trigo. Socialmente, não, porque eu não vou me importar se eu devolver um pouquinho a mais ou não. Essa questão social também ela é respeitada no interior da cultura de um povo. Como foi nos desdobramentos do texto, mostra que há uma tentativa de comparar a matemática atual com a matemática do passado, fazendo um link, coisa que não é possível. Que a linguagem era outra, o contexto era outro, a necessidade era outra, e tudo se satisfazia naquela época por uma cultura que tinha um determinado interesse. Então, era uma encruzilhada, eram várias possibilidades para aquele contexto que tinham total sentido. E que para agora a gente tenta trazer com que essas encruzilhadas se tornem uma história única. E vem a coisa vai passando de século em século, vai se tornar linear, que não é. Eu acho que a importância daquilo que a Gabriela falava, da gente não tentar traçar um paralelo, né? Exatamente, que é não paralelo, porque esse paralelo vai pegar uma linha dessa encruzilhada e vai tentar encaixar com outra linha de outra encruzilhada, mas vai fazer um nó nas culturas para dizer que uma coisa é mais forte a partir do inimigo. A Tatiana falou muito isso durante o texto, né? Que quando a gente tenta traduzir uma prática, fazer uma relação com a nossa, na verdade a gente não está sendo neutro, a gente está usando a nossa como referência para dizer a validade. Escolhe uma das inúmeras possibilidades de interpretação de um povo, uma determinada cultura, de um pensamento matemático. Que essa única possibilidade tem a ver com o que a gente quer dizer. Bem nesse caminho. Ela fala isso, né? Que diferentes problemas em épocas distintas explicam e mostram a necessidade do desenvolvimento de práticas matemáticas diferentes das nossas. Então é isso. E a diferença responde a perguntas diferentes, tem necessidades, contextos diferentes, não tem que são fazer um inúmeras equivalente. possibilidades que cada povo tem de olhar no problema, talvez. Como a gente hoje tenta enriquecer isso, e talvez não consegue, por causa dessa colonialidade. Eu acho que um reflexo uma expressão dessa questão dessa história única, exceto da não encruzilhada, né, digamos assim, é que existe um entendimento assim, de que
assim, como se existisse um sentido essencialista no mundo e a matemática nos dá acesso àquele sentido. Quando, na verdade, a matemática produz mundos e produz sentidos para esses mundos. Esse exemplo da historinha dos índios é bem um exemplo disso. Que sentido para o mundo aquela matemática está produzindo? Então, a gente não vai deixar de falar de sistemas de medida, mas a gente vai entender que, ao falar desses sistemas, que sentidos podem se produzir para as relações humanas e a sociedade a partir deles. Aí mostra também a relação que cada indivíduo tem com a matemática. Igual você estava falando sobre o professor, ainda há pouco, assim, por exemplo, a relação que o professor tem com a matemática, quando você falou no contexto anterior, que a visão do professor tinha era de ensinar como. Ele aprendeu no passado e cada resposta no quadradinho, cada sentença no seu espaço, tem a ver com a relação que esse professor tem com a matemática. Então, tendo a ideia do índio, do meu ponto de vista, seria o qual? A gente discutiu na orientação, né? No dia 2, você estava no dia. Aí, por exemplo, que sentido que a relação que esse indivíduo tem com a matemática? E isso me traduz muito o que o professor entende com matemática, qual é a relação que ele tem com esse pacote de conteúdo chamado matemática hoje, que é um pacote de conteúdo de dados, e qual é a relação que ele tem com o aluno, e tentar enxergar qual a relação que o aluno tem com essa matemática. São 3 olhares completamente diferentes e que se eles não tentarem se comunicar, você vai do estrago. Entendeu? É mais ou menos por aí. Não, agora você está falando da sua dissertação de mestrado. O orientador gostou. Ele percebeu como você... Meu like. Tem uma questão que a Carol fala toda hora, do discurso, do poder. O professor pode estabelecer uma relação com o aluno que seja de ilusão favorável, mas a matemática ele ensina destruidora. Entendeu? Então, tem um lado positivo da relação do professor com o aluno e que ele nem percebe que está destruindo uma vida ensinando matemática. Exatamente. E ele pode ter o outro lado, outro ponto de vista, que ele pode estar construindo um caminho de possibilidades para mudar o mundo, parte do mundo, não sendo um pouquinho esperançoso. Então, sendo utópico, né? Perdão. Exatamente. Bem nesse sentido. O texto também fala que vários tipos de matemática são essa, né? E só que a gente sempre aprendeu que só existe uma matemática, que seria essa que a gente estuda. E como se não reconhecessem outras origens da matemática, como a grega, a da Arábia, enfim. E no texto, eu estava lendo um texto para aula de metodologia, eu acho que é Mark Bloch, não sei falar isso. Mais que o singular, favorável à abstração, o plural, que o modo gramatical da relatividade convém a uma ciência da diversidade. E é muito isso que a gente tenta trazer aqui, né? Porque a gente não quer mostrar a matemática não problematizada. E se a gente quer mostrar o quanto que ela evoluiu com o passar do tempo, não de uma... que não é... como é que você falou? Linear. Na perspectiva de evolução linear de progresso, né? Não aí. Aí quando ele fala, esse trecho é justamente a gente está tratando que a gente fala várias matemáticas. Por isso é plural. Por conta dessa diversidade de culturas que é. Falar no plural também traz uma concepção de mundo. Então, a gente defendendo aí que seria falado no plural mesmo. Eu não sei mais vocês, mas eu demorei muito tempo para entender o porquê que seria matemática no plural e não no singular. Não é simples não, entendeu? E o texto também parte de 2 pressupostos, né? Um é de investigar a efetividade da história no ensino e o outro é pensar como que a história pode servir no ensino. E a autora também ela converge com o texto da Walsh por conta dessa noção do progresso e evolução linear, né? Que gera uma moral. Então, se a gente trata como se a matemática fosse sempre cumulativa e evolutiva, a gente está entendendo então que a matemática de séculos atrás é inferior à nossa. Não, ela defende que na verdade era outra prática que dava conta dos problemas da época. A noção de formalidade era outra, de rigor.
Então, que dava conta para aquele momento, agora só é uma outra prática. Né? Bom, aí ela fala de 3 possíveis usos da matemática, da história da matemática no ensino, e são divididos entre motivacional, que é esse que o Ronald tinha falado, né? De você usar como alívio cômico. Então, a matemática, parte princípio que a matemática é um saco, você precisa de alguma coisa para melhorar. Alívio cômico. Ela usa o termo até endereçamento, né? Isso. Então, ela diz que isso daí não faz jus nem a matemática nem a história, porque você diz que a matemática é um saco, precisa de alguma coisa para melhorar, e que a história só serve para isso, né? Só para dizer que ele ficou mais legalzinho, não que tem outros papéis muito mais profundos. Ela vai defender que, na verdade, uma coisa não pode ser separada da outra. A matemática é algo, uma produção humana, então ela não pode ser separada da história. Isso é legal, porque esse é um risco, né? Apresentar a história da matemática assim, como motivacional. Essa própria palavra motivacional é ruim, né? Porque passa a seguinte ideia: a matemática é chata, ponto final. A gente vai tentar fazer alguma coisa para motivar vocês a entender algo que é chato. É engraçado que durante o texto tem um parágrafo que ela fala que os resultados trabalhados em sala de aula, por exemplo, como os resultados ele torna essa matemática chata, e não quando você discute a partir da problematização como surge esse resultado. Então parece que é interessante para o aluno ele dar aquele, caraca, era isso que eu não sabia, nossa. Aí, por exemplo, isso é tão claro agora para mim, só que não fazia sentido, que é o jeito de fazer, de saber fazer. Então, tipo, da criança, né, numa perspectiva do aluno, a metodologia em si. Cara. Eu dou aula particular para um aluno, tem 4 ou 5 anos, mais ou menos. E o trabalho que ele tinha era falar sobre a história da porcentagem, como surgiu a porcentagem. Aí ele foi, pesquisou e tudo, e descobriu que foi por causa dos escravos. Dá um tempinho porque vai demorar a ligar, que estava quente. E aí ele mostrou o trabalho para a professora, enfim. Eu não sei se vocês lembram, eu não sei o nome, é um trequinho que você fica rodando no dedo. Isso aí. Antes de virar febre aqui, a avó dele é da Bélgica. E aí acho que ela trouxe um monte para ele, várias cores, não sei o quê. A ideia dele, para mim, foi sensacional. Ele tinha contrato, ele tinha segurança, porque ele andava com dinheiro na escola, e aí o segurança era um aluno da série acima da dele. E aí o contrato era para o pessoal que queria ficar rodando o negocinho na escola. Aí você pagava uma mensalidade, e aí 1 minuto era mais barato. Se você quebrasse o contrato, você tinha multa, que era calculada em cima do tempo que você não ficou, que tinha que ser o ano letivo inteiro. Aí eu falei assim, gente, genial. E ele juntou 2 garrafas de PET de moeda e comprou o tal daquele skate elétrico. Caiu o tal da questão de porcentagem na prova. Ele fez do jeito dele e o professor botou errado. Aí veio ele, pô, Alessandro, eu não estou entendendo nada. Eu queria que eu tava crânio em porcentagem, eu errei. Falei, vamos ver o que você errou. A conta dele era tipo do que a Karen falou, que não era do modo bonitinho. Eu demorei a entender, mas estava certa a questão. Aí eu expliquei para a mãe dele como que estava. E aí fiz uma carta para o professor. Só que aí ela falou assim, ela não está formada ainda, está terminando e tal. E aí ele foi e falou assim, então ela não sabe matemática, porque está errado. Aí eu ficava naquela, tipo, como que ele vai dar errado para uma parada que está certa, só que não está escrito do jeito que ele quer ver, sabe? Isso desmotivou completamente. Aí eu já chegava, tipo, e aí? Não quero. Não tô com saco. Isso é chato, sabe, pro aluno. E o fato dele ter levado essa curiosidade, ou para embelezar, como ela fala, para ele não foi nada motivacional, pelo contrário, ele tá até com saco já de. Quando eu chego lá, oi, tudo bem? Ele já me olha assim.
representa essa matemática para ele. Eu Ele tento. quer essa representação. Porque a representação que ele tem de matemática agora é essa, que ela construiu. Então, quando você chega lá, não é você, é a matemática que está chegando. E quando eu fui ensinar equação, eu montei uma balança com cabide, não sei o quê. Ele, caraca, isso é muito legal. E aí isso, depois quando ele foi rever, ele não é mais a mesma coisa. E eu tentei levar algumas coisas diferentes, mas no fundo, não, como que eu tenho que escrever? Porque eu tenho que escrever da forma que ele quer ver, sabe? Às vezes tem totalmente do aluno, que não é possível que ele não soubesse nada de porcentagem, que tinha um contrato, tinha não sei o quê. Não, e detalhe, ele foi reprovado. Ele ficou tão desmotivado, não só com matemática, porque eu acho que a gente tem esse negócio, fala a gente assim, professores como um todo. Você tem que fazer o vestibular porque você tem que ser alguém na vida. Então, desde o Fundamental 2, os alunos já são meio preparados, começaram a ser preparados para o vestibular, para serem alguém. Eles não são alguém? Os colégios conteudistas têm muito disso. Então, eles estudavam, sei que eu posso falar isso, mas enfim, eles estudavam no ano Deus. E aí hoje ele está no Notre Dame. Não mudou muito, assim, a visão da escola, mas eu acho que essa agora que ele tenta dialogar mais com o que o aluno sabe, como ele escreve, porque, não, tem que ser dessa forma mais bonita. Mas isso me lembra até o texto do Boaventura, né? A gente acaba falando isso, você precisa estudar isso porque vai ser importante para você no futuro. Tá, mas e o agora? O aluno não tem uma urgência, ele não tem uma necessidade, ele não tem algo que seja interessante para ele para agora, para hoje, ele tem que ser tudo para o futuro. Aí, de novo, a matemática deve ser chata, porque tem que servir só para o futuro, porque para agora não interessa para nada. Aí cai naquele negócio da literatura, sociologia, É sempre vai ser importante para o futuro. Mas e para agora? Para agora a gente não tem nada de interessante para falar com os alunos? Fora a questão que você falou antes, tem que ensinar isso. Então, você está decidindo, você tem que aprender isso. É uma decisão que você tem para uma vida no futuro. Assim, que formação que você está esperando? Então você está criando, mais uma vez, aquela questão bancária, né? Então, você está colocando dados na cabeça de alguém para que ela tenha algum objetivo no futuro. O Vitor, numa reunião do Lapram, eu ouvi uma discussão com a Letícia sobre a questão do saber. Numa prova de matemática, você não sabe se o aluno aprendeu ou não, e se ele aprendeu, você não sabe o que vai fazer aquilo no futuro. Entendeu? Mas você não tem controle nenhum do que você ensina. Então você tenta discutir essas ideias para que você construa nele um saber próprio que ele vai estabelecer uma relação com esse saber no futuro. É outra ideia. Essa é uma discussão mais que surpreendeu. Que me surpreendeu mais ainda, porque eu acho que eu desaprendi o que é saber nessa. Eu falei com isso na última prova. Não foi? Eu desconstruí completamente. O ponto de vista da oposição desconstruiu o que eu achava que entendi em todo o curso de mestrado. Assim, metade de um ano de mestrado. Porque naquela discussão depois eu fiquei pensando, porque no meu objetivo geral tem saberes pedagógicos. Opa, então tem que ler um pouquinho mais, tem que... O texto vai falar sobre saberes... Na verdade, a reunião hoje do Lapram vai falar sobre isso. Também, né? Não, hoje eu assumo que é aquele eixo 3, que é o saber. Então a proposta daqui a gente discutiu hoje. Aí tem tema curricular aí, da história do ensino, como é o outro uso, que é como você voltar a sociedades anteriores para dizer que aquilo era uma versão simplificada do que a gente tem hoje, meio que para justificar assim, tudo bem, você não está entendendo, porque de fato passamos por várias etapas até chegar onde está, só que usando coisas que na verdade não tem essa linearidade. Então é como voltar aos babilônicos para dizer que eles tinham uma forma mais primitiva de equação. E aí é o que chama de tema curricular. Normalmente ela faz muito isso no texto, ela apresenta duas possibilidades e fala: na verdade eu não estou nenhuma nem outra, eu vou propor uma terceira. Aí então tem essas duas e ela fala que ela defende que não faça nenhum uso nem o outro, que faça o uso aí do tema cultural. Isso. Que supõe-se que a cultura inclui a matemática cultural. É isso, que não tem como separar uma coisa da outra.
Então, a matemática e a história são inseparáveis. Assim, a história cumpre o papel de estabelecer e aprofundar a compreensão das ideias matemáticas, mostrando que estão incluídos na cultura, levando os estudantes a compreender a matemática como invenção humana. Ao invés disso, deve-se enxergar a matemática como uma atividade essencialmente humana, ou seja, a história como parte da natureza da matemática. Não funcionaria mais como um meio de promover interesse ou motivação. Estaria no coração da matemática. Isso não tem como se falar de uma coisa e falar da outra. E aí, sem essa noção hierárquica, e sim ver diferentes práticas matemáticas. Até o segundo ponto continuativo, isso aponta para a ética matemática, não seria isso? Sim, ela vai o tempo todo fazer esse link, sem falar explicitamente, mas ela está falando de ética matemática. Bom, ela fala sobre a questão de como que a gente aprende, vai, por exemplo, concreto as equações, que na verdade a gente não aprende equações, a gente aprende a resolver. Então, se você perguntar para um aluno bom, falar disso do básico, mas nem precisaria, né? O que é uma equação de segundo grau, ele vai responder o Bhaskara. Ele nunca vai responder de fato sobre o que é, e sim sobre como resolve. O objeto da equação fica opaco, mas aquilo que fica vista a solução. Isso. E aí leva muito a um negócio que o Vitor repete muito, que é a gente foca mais nas respostas que nas perguntas, sendo que as perguntas são muito mais frutíferas, né, do que na elas te dão uma ideia de possibilidade. Eu acho isso muito importante. A gente deixa de ensinar, deixa de colocar certas instruções na educação básica, porque acho que os alunos vão entender. Se os alunos não vão entender a resposta fechada. O resultado. Vão entender a questão, que é o mais importante, que eu acho que é isso. E a Tatiana fala também isso, baseado em endereço, acho que não está nesse texto. Não está nesse texto não, mas é o que eu confundo. Na viagem, deu para perceber que você vincula uma margem de dificuldade. Mas beleza, ela fala da abordagem teoremática e da abordagem problemática. Que a abordagem teoremática é centrada nas respostas e problemática nas perguntas. Teve só essa questão da Bhaskara, eu lembro uma vez, no século passado, literalmente, eu estava corrigindo provas aquela parada que faz no final do curso de licenciatura, como é que é o nome? Na época tinha outro nome. E tinha uma questão, que eu não vou explicar agora, não vai demorar muito, mas a questão basicamente era aquela questão de aluno A e aluno B. E que dava uma solução com um problema lá usando a fórmula de Bhaskara. E outra solução que não usava a fórmula de Bhaskara, que era muito mais inteligente. E a gente, no final que a gente corrigiu, perguntar qual solução é melhor, essencialmente. E teve 98% das pessoas diziam que a que usava a fórmula de Bhaskara era melhor. Dos licenciandos. Que é o resultado que você tem para encontrar a raiz do problema. E é uma raiz que ela fala isso. Você não entende a equação, não entende? Basta. É um método de solução da equação. Esse exemplo é um exemplo legal também, que quando você pula de equação para função, a primeira coisa que o aluno pergunta, né? Como é que resolve? A função, né? Como é que resolve a função? Porque resolve a equação. Os alunos perguntam muito isso, vou aprender isso pra quê? Por quê? Né? Aí, eu não sei se vocês conhecem. É meio clássico, talvez você já tenha. Qual é o final? Descobrir se o ateu lá. E aí você tem que acreditar nisso, né? Eu acho que isso é essencial. Você tem que acreditar no negócio, porque o professor mandou. Então você trabalha com um ensino que é de reprodução, de resultado. Aí tem a pergunta que a gente colocou, né? No quadrinho ao lado, podemos afirmar que há uma alienação operada no ensino? E aí a gente pegou uma parte do texto, né, da Tatiana, e aí parte dos objetos já dados, sem mostrar a construção do seu conceito e que se deve aprender apenas a resolver. É isso que a gente estava falando antes, né? Que a gente só aprende o método, mas por que a gente não aprende? Tem uma animação também que fala isso, que eu tirei tanto matemática na escola, eu tenho que estudar matemática para passar de ano, para terminar o segundo, depois terminar o segundo, ir para a faculdade, para depois casar, ter casar, ter filho.
para meus filhos irem para a escola, para depois irem para a faculdade, para depois ter emprego. É mais ou menos assim. Mas não é o contexto da matemática, sim. É geral. Isso não é o Calvin que eu continuo. Não é o Calvin, mas eu estou falando, tem uma outra animação que fala dessa volta de sentido. Qual? Eu acho que tem, tá no meu computador ali. Acho que é o Charlie Brown. Bom, aí entra uma parte que é um pouco mais pesada assim. Rolou uma certa dificuldade nossa de entender essa parte, até porque na hora que vai explicar o que é fazer uma história arqueológica, eles explicam primeiro o que não é, para depois dizer o que é. Uma lógica meio portuguesa, assim, né? Porque eles fazem muito isso, assim. Ah, como é que chega em tal lugar? Você anda, vai, quando você avistar tal coisa. Não é lá, é o sentido oposto. Então ele repete isso. Ele fala assim, não é simplesmente olhar na história quando que alguma coisa se surgiu, né? Como que ela se constituiu como ela é. E aí o que é, a gente não entendeu. Não entendeu o que não é. Isso é um pouco de dificuldade nessa parte, né? Para pensar na existência da arqueologia na matemática, ele usa a ideia de arqueologia do saber. Isso. Ela faz diferença. Pois é, mas na arqueologia do saber, ele fala de matemática especificamente ou não? Não, ela diz que ele fala da matemática especificamente na hora da análise de discurso. Né? Mas na arqueologia é como se fosse uma forma de olhar para o conhecimento. Ela destaca isso aí, por a razão de existir os objetos matemáticos, aí esconder os processos da prática histórica que levaram para essa constituição como objeto. Isso é muito próprio da nossa matemática, que é essa opacidade que ela fala o tempo todo. Então a matemática que a gente produz não deixa claro o que ela está discutindo. Tem lá uma equação, você não sabe necessariamente de onde veio. Ela é uma tradução, como a gente fala, tentando ser neutra, na verdade não é, porque ela esconde tudo que estava por trás, toda a construção que levou até aquilo, e que aí dá a impressão de que se tratam de entidades transcendentais. Assim, isso daí realmente tem que ser um gênio para chegar numa coisa dessa, porque não está claro todos os processos que levaram até aquela construção. Então, que é uma matemática muito opaca, isso vai de conta do que o Foucault diz, né, dos objetos matemáticos. Sempre querem esconder o processo histórico. Quanto mais esconder, mais rigoroso é, então, sucesso, conseguimos o objetivo, que é isso, que é tirar completamente do contexto, né? Muito da nossa prática. Se mantém na relação do poder. É exatamente isso, que se afasta do caráter humano, porque consegue esconder tudo que tem de construção humana e social. Dá espaço para surgir os personagens e estabelece essa tal relação. Você mantém o topo da relação do poder, porque se você não mostra como foi construído, aí ninguém... Só aqueles iluminados Mas eu acho que esse é um dos caminhos para a desconstrução, né? Eu acho, não sei se como cheguei a ler o texto completo, mas a autora coloca isso como o caminho para a desconstrução ou um dos caminhos para ela fala que é assim que acontece, né? Que a nossa prática matemática tem por característica essa opacidade. Ela vai propor uma forma de diminuir essa opacidade, de mostrar como que foram vários momentos de lidar com objetos matemáticos, de forma que, mesmo que a tradução continue sendo opaca da equação, o aluno entenda como que aquilo se constituiu e ao que aquilo responde. Então é uma forma de tornar menos opaca a matemática, é isso que ela vai defender. Isso é feito por meio da história, né? Exatamente. E ela fala que existem tipos de historiador da matemática. Tem esse tipo de historiador tradicional, que é o que faz uma retrospectiva, ele olha para as outras sociedades a partir do que a gente construiu, né, a partir do interior da ciência constituída, e reproduz uma visão cumulativa do desenvolvimento científico. Que é totalmente linear. Então você vai olhar para as anteriores a partir de uma visão nossa, para ver como aquilo se aproximou ou não do que a gente fez e o que faltava a eles para chegar onde a gente está. Ou seja, totalmente hierárquica. O passado não é tão evoluído quanto o presente. Isso. E que existe esse historiador no limiar da cientificidade, que se propõe a investigar os processos dos quais teve que se libertar, né, para virar ciência, deve esquecer em certa medida, na verdade, conhece, ela será usada como termo de comparação. Então ainda tem uma comparação. Para a gente não ficou muito claro, porque a gente pegou um exemplo de
desses historiadores, a partir do texto dela mesmo. Não, ela tem um terceiro, né, que é o historiador arqueológico. Tem esses dois, ela vai dizer que, na verdade, ela propõe um terceiro, que é o arqueológico, que é dessa visão Foucaultiana, que é o que teria como objetivo mostrar como as práticas discursivas podem ter se transformado para dar lugar a estruturas epistemológicas que, por sua vez, podem ter servido à instalação de uma ciência. Então, a gente pegou para exemplificar o primeiro caso que ela fala das equações, que é o caso dos babilônios. Que, primeiro, só para que tem aqui, depois a gente volta. Que tem, a gente não vai repetir o processo, porque acho que não é o objetivo. O objetivo aqui é que a gente veja o que a gente pode extrair do exemplo. E, primeiro, faz uma tradução do problema, que é uma tradução zero neutra. Assim, nenhuma pode ser neutra, mas essa daí está com todo um entendimento introjetado. Que é você tentar traduzir de uma forma próxima ao que a gente faz, para dizer como que aquilo ali poderia ser traduzido para o nosso já está mais evoluído, então a gente já poderia pegar isso e ainda passar para uma linguagem algébrica, mas a própria tradução é a partir do nosso olhar matemático. E depois você pode reproduzir o mesmo problema, ignorando a nossa matemática e tentando ver como aquilo surgiu do contexto deles, que vira um problema completamente diferente. É um problema que tem outro sentido, outro significado. Que não é uma tentativa de fazer uma equação, ou seja, não tem nada a ver. Algébrica para responder todos os problemas daquela época. Então, até a tradução, na verdade, quando você traduz o problema, você tem um entendimento por trás. E a gente pegou isso aí para exemplificar os tipos de historiador, como que essa primeira tradução seria uma tradução do historiador mais tradicional. Na verdade, que é olhar para aquela prática sempre a partir da nossa. E o segundo seria seria uma tradução mais do historiador arqueológico, que vai olhar para aquilo, esquecendo a matemática atual e tentando entender as práticas dele. Agora, por que eu disse que não ficou muito claro para a gente a diferença entre o primeiro e o segundo historiador que ela coloca? Eu não saberia encaixar em qual dos dois está aquela primeira tradução. Para mim não ficou muito claro. Para nenhum de nós três, na verdade. Dos três. Porque para mim tanto poderia ser um historiador da matemática tradicional quanto um que usa como termo de comparação. Então não ficou muito... Não sei se também é tudo tão caixinho assim. Mas não ficou... Para mim foi mais sutil a diferença entre os dois. Porque talvez ele seja um misto desses dois primeiros. E isso também, esse ser misto que pesquisa esses dois olhares de historiador, cria assim, uma matemática também mista. Por exemplo, tipo assim, tem um olhar dessa matemática babilônica, tem outra árabe, tem outra de outro. E esses historiadores tentam dizer que elas são ultrapassadas no sentido da linearidade e que a matemática de hoje não seria um misto dessas matemáticas. Entendeu? Não era uma composição de saberes que são caminhos para que se construa uma matemática, que na verdade não é uma matemática. Que é um misto, que são vários conceitos que foram trabalhados de maneira completamente com base em possibilidades, não é completamente, mas trabalhados com base em possibilidades. Ela vai então fazer o estudo de cada equação olhando para 4 momentos diferentes. E como que a gente diz, é comum, eu já vi relatos assim, dizendo que a álgebra passou por 3 momentos. Um que era totalmente retórico, o outro já... Então, normalmente a gente tenta encaixar esses momentos como se fossem essa progressão linear. Então, tá aqui, os babilônicos faziam um negócio super primitivo. Aí os árabes iam melhorar. Isso. E ela vai olhar para os 4 momentos desconstruindo essa visão, falando assim, cada prática como uma que faz sentido dentro da sua própria cultura e sociedade, que não tem necessariamente a ver com a outra. Aí o primeiro caso é esse, dos babilônicos, que é interessante justamente isso, como que a tradução já diz muito sobre qual é o seu objetivo ao analisar o problema. E eu estou falando rápido porque... Já acabou. Mas beleza. Tem esse segundo momento que é da álgebra árabe, que é interessante como que realmente é muito comum se dizer que a álgebra árabe só serviu para traduzir os gregos e conservar os resultados. Nada se produziu nessa época, mas eles conseguiram conservar os resultados para depois do Renascimento a galera poder usar. Então o grande mérito dos árabes foi conservar o conhecimento grego, porque é a única coisa que prestava,
para depois os próprios europeus poderem pegar e continuar desenvolvendo. Na verdade, ela não tinha nada disso. Houve muita produção nesse período dos árabes e que eles faziam essa tentativa também de se diferenciar dos gregos. Então, eles tinham ali a produção, né, da Grécia, mas eles faziam diferenciações, eles discordavam de coisas, de métodos, então eles faziam uso do método analítico e para eles esse método analítico deixava mais explícito o que acontecia no processo de demonstração. Para os gregos, não. Os gregos usavam a análise como forma de verificar um resultado, mas depois faziam a demonstração de outra forma. Então os árabes tinham essa diferença, até assim, marcavam, e aí que eles produziram várias coisas, inclusive uma álgebra própria. Né? Os livros, esses livros caretas de história da matemática, Boyer, eles falam, mas eles chamam de período de transmissão, período que os árabes levaram os clássicos gregos para a Europa. Então, a contribuição dos árabes foi essa, foi levar simplesmente... Quando eles foram... Então, quando a gente fala do próprio sistema indo-arábico, a contribuição dos árabes no sistema é essa, né? De transmitir. Exatamente. Até o espaço que é separado para a matemática árabe é mais curto, né? Fica só a atenção. Isso no final acho que é importante, porque acaba sendo até uma visão racista, né? Totalmente. A matemática ela é europeia, essa matemática é a matemática correta, que ela é melhor, aquela correta. Essas outras aí, árabe, eu não sei como. Exatamente o link que a gente ia fazer, como se invisibiliza, né? Vai muito no conta também do que o Filo fala, você invisibiliza o que não é hegemônico. Então, e também com a decolonialidade, né? Vale que é europeu, toda outra produção que não foi europeia, você joga fora, né? Você está num contexto mais amplo da história, que é de falar que a Idade Média é a Idade das Trevas. Isso, exatamente. É mais uma forma de... Então, a gente também fez esse livro com Boaventura, que a dicotomia norte-sul não é apenas referente à localização geográfica, e sim ao que é considerado saber central e periférico. Então, os árabes não são saber central, você pode simplesmente descartar, né? O central sempre como o europeu. E assim como Boaventura, a Tatiana não pretende descartar o conhecimento, eu já falei isso, não pretende descartar o conhecimento científico dominante, ela pretende assumir que não é o único. Então, quando você traz à tona essa discussão de outras sociedades, na verdade você está legitimando outras produções, inclusive dentro da sala de aula, né? Você pode usar isso para legitimar. Que o saber científico dominante é muito importante, tem toda a sua importância, mas que a gente também precisa olhar para outras formas, até como forma de entender esse saber científico. Né? Aqui também tem um segundo exemplo também, voltando para os historiadores. O primeiro exemplo, a gente não ficou com essa dificuldade de entender se seria o primeiro historiador ou o segundo. E um outro exemplo seria essa releitura, né, que a gente pode fazer. Ela fala aí dos problemas árabes, faz uma tradução para o que seria a nossa álgebra atual, mas o que é legal é que ela fala assim, essa tradução não é neutra. Quando eu traduzo dessa forma, na verdade eu estou naturalizando que a forma de conhecimento, né, que a gente quer chegar sempre é a nossa, a álgebra que a gente produz. Então, tem que estar... O problema não é fazer a tradução. O problema é não explicitar que há essa concepção. Que não é neutro. Isso. Então, se a gente simplesmente traduz, a gente está pregando isso. Os árabes ainda não faziam. Que bom que a gente faz. Não, que bom que a gente faz, mas não é neutra essa tradução. E são também totalmente diferentes. E eles também não eram vistos como casos particulares, né? Igual a equação que a gente vê. A x quadrado mais bx mais c, né? Como a gente entende hoje em dia. Então, cada enunciado era um exemplo, é como se fosse não é como se fosse, a gente... não sei explicar, desculpa. É tipo um exemplo primitivo do que a gente vê hoje, dos métodos que a gente vê hoje. Eu acho que eu não sei se... São resultados particulares. É um modelo. Isso. Obrigada. Metodologia. Cada problema era um modelo. Exatamente. Era uma referência. Uma referência para se resolver problemas daquele tipo. Exatamente. Isso, obrigada. É isso.
Aí fala isso, né? A tradução não é neutra implica uma naturalização da notação simbólica que nos levaria a interpretar os procedimentos árabes como exemplos primitivos do nosso método de resolver equações. Bom, né? Aí vamos para Vietes. Fica à vontade. Tá, o objetivo de Vietes era mostrar que a álgebra poderia ser útil aos problemas de construção que tinham ocupado os gregos. Uma vez que pretendia fundar uma nova álgebra com o mesmo prestígio da geometria. É isso. Na verdade, que eu falei da arte analítica, na verdade, eu acho que eu falei no momento errado, né? Não eram os árabes, era essa parte do Vietes. Que ele propunha que fizesse uma abordagem mais analítica, justamente para explicitar, então, como que as coisas mudam, né? Era para explicitar os passos que levaram à demonstração. É porque a geometria também é visto um olhar meio, não sei, como se fala? Mais uma vez, resolver problema. Não, eu não sei, foi essa interpretação que eu tive, parecia que a geometria era, eu não sei se é mais importante. Não, e aí, por causa quando do ele discurso, fala, para ter o mesmo, a álgebra tem que ter o mesmo prestígio da geometria, né? Sim. Hoje basicamente inverteu. Hoje é ao contrário, quando a gente vê, vou aprender mais álgebra, porque geometria conta menos. Aí na tentativa dele buscar uma certa formalização para sua época, ele consegue introduzir os coeficientes de equações e aí ele consegue dar um passo, mas ainda assim é uma coisa específica, de um problema, de como se olhava para a época dele de resolver um problema traduzindo para a matemática de hoje, os historiadores fazem. Que a contribuição dele foi uma tentativa de buscar uma generalização para resolver problemas e demonstrações, que não aconteceu. É interessante que a época dele já tinha uma noção de rigor totalmente diferente da nossa, das anteriores. E ainda assim não conseguiu atingir esse objetivo. Aí vem o Descartes, que é o próximo cara, e mostra que a natureza das grandezas ela se mantém, como no próprio passado os árabes faziam, a ideia de grandeza continua se mantém. E parece que a contribuição não é tão rica assim, quando você for fazer a história. Né? O que me fez entender é que essa ideia de grandeza se mantém e eles só vão introduzindo outras coisas, outros pensamentos na busca de encontrar uma estrutura que resolva todos os problemas. É nesse sentido. E essa estrutura precisa de uma formalização. Bom, então o objetivo principal da Tatiana é sensibilizar os alunos e professores para que enxerguem claramente pressupostos que o objeto da equação mais caro. Diferentes problemas em ângulos distintos explicam e mostram a necessidade de desenvolvimento de práticas matemáticas diferentes da nossa. Bom. A função, qual a função de ensinar essas outras maneiras? Só um segundo, sinal. A autora diferencia conhecimento matemático de prática matemática. No final ela falou de prática matemática. Mas no começo você falou de matemática, com S. Aí matemática seria o conhecimento produzido. Então, a matemática é diferente da prática, ou não? A prática seria as perguntas, o que motiva, como você pratica, enfim. Parece que a prática tem mais a ver com o conhecimento que uma cultura tem de prática, de como elas se relacionam para resolver situações do dia, ou a necessidade da época naquela cultura. E a matemática vai ser matemática, seria para aquela cultura já tem um pacote de coisas que já foi desenvolvido, e que está ali, e que é característica dela. Então existe um conjunto chamado matemática, e existe dentro desse conjunto as práticas matemáticas. Não sei, porque nesse premissa, então, é a matemática. Não, é a pouco. E existe a outra que tenta ser apagada. Então, essa é a questão da linearidade. E se uma matemática que não foi vista com bons olhos no sentido político de um povo, e que esse povo se coloca numa posição hegemônica, essa matemática já existe nesse sentido. Então ela não é uma matemática. Ela faz parte de um processo histórico de construção da matemática, que é a matemática atual, que não é verdade. Existiam matemáticas isoladas de determinados povos que foram destruídas.
É que nesse sentido. A gente pode enxergar isso através até do exemplo que a Karen falou, dos sistemas de numeração. Agora é meio que instituído que, em geral, usa o mesmo sistema, que é o posicional decimal. Mas houve um período da história em que existiam povos concomitantemente usando sistemas diferentes. Exatamente. Então eram práticas diferentes. Eram matemáticas. E cada uma dessas matemáticas tinha suas próprias práticas, que eram em situações diferentes. Eu entendi, mas não quero polemizar isso assim, mas eu ainda acredito que o fato de uma civilização usar uma base diferente, isso se materializa na minha mente como prática, e não como matemática, conteúdo formal. É uma prática, eles decidiram usar assim por motivos que competiam à época ou à sociedade. Não, mas todas essas. Eu demorei a entender isso também, mas todas essas civilizações, se eu posso chamar assim, tinham um saber. Eles produziam uma matemática que seria necessária para eles naquele momento. O que a gente tem hoje é meio que uma junção dessas matemáticas, então tem origens diferentes. Quando a gente fala matemática, a gente exclui, entendeu? Eu não sei se eu estou falando certo, eu entendi assim. Você não reconhecer. Parece que o que acontece hoje é uma matemática mista. Nesse sentido que a gente está tentando, é que a Tatiana está tentando dizer. E que essa questão do misto é apagada na história. Não, e eu entendo uma outra coisa que é a seguinte, nesse exemplo de sistemas de numeração, não é que tivessem civilizações diferentes com sistemas diferentes, mas respondessem as mesmas perguntas, porque poderia acontecer isso. Aqui a gente usa o sistema decimal, aí em outro continente usa outro sistema, mas na verdade a gente está produzindo através de sistemas diferentes coisas que são similares. Isso poderia acontecer. Então a gente poderia dizer que era uma mesma matemática, mesmo que usasse sistemas de numeração diferentes, mas não era o caso. Eram civilizações que usavam sistemas totalmente diferentes, que tinham lógicas e perguntas e respostas diferentes para a mesma necessidade. Uma demanda diferente, exatamente. Então por isso você poderia chamar de matemática diferente, porque você não poderia traduzir uma na outra. Eu acho que a ideia é um pouco essa. Não sei se respondeu ou não. Acho não, mas talvez. Isso, talvez só da história. Mas essa ideia eu traduziria, enfim, mas eu traduziria, mas. Enfim. Mas é porque, olha só, Felipe, eu sei que. Felipe, né? Eu sei que, assim, porque pra mim também toda hora a gente fica tentando fazer essas conexões, esse paralelismo, estabelecer. Mas assim, qual que era a minha. Por que eu utilizava aquele sistema de base decimal naquele momento? Eu entendo, né? Porque a gente esquece essa pergunta que você faz refletir uma necessidade da época. Essa necessidade, por que eu fazia se a gente for para o indígena, por que eu conto até 5? Algumas, eu não sei se todos. Por que é até 5? É uma base? Ou por que no francês eles falam 4 de 20? Mas aí é a tradução mesmo. Não, mas é diferente da forma que a gente fala. Não, mas nesse caso você pode traduzir. Mas no caso, por exemplo, dos incomensuráveis do grego, você não pode traduzir os incomensuráveis para número irracional. Porque ele está situado em outra estrada, ele responde outros perfis. Ele tem um prisma diferente. Vamos chegar lá. A gente vai se reconstruindo todo o tempo. Mas eu acho que isso realmente não é algo fácil de. Não é. É porque, no meu entender, parece que o pensamento que é colonial hoje é que existe uma matemática soberana, que todas as outras vão atender a essa soberania, que não é verdade. Entendeu? Essa universalidade da matemática, até porque ela vai se construindo, se desenvolvendo no pensamento colonial, para dar a ideia de que ela existe, que ela é a primazia, onde a gente vai ter que chegar, atingir. Isso é desconstruído no texto. Entendeu? Não existe essa super matemática. Existe uma contribuição de outros povos que têm suas especificidades em uma determinada época e suas práticas matemáticas. Por exemplo, é interessante que você, professor, é desvalorizado no sentido da tua prática quando você trata o saber de referência da universidade. Isso é uma questão colonizadora e isso desvaloriza a sua profissão. É engraçado que com o que você faz em sua sala de aula, se você não compartilhar em comunidade, vai morrer contigo daqui a 40 anos. Ou 30, sabe lá Deus sabe lá quando eles vão morrer. Mas você está entendendo mais ou menos por aí? Não é uma abertura
desse conhecimento da sua prática. Tem uma fala que eu acho legal, que é o Carlos Gonçalves, que ele é um cara da USP, que é assiriólogo. Assiriólogo, que ele estuda os povos de Síria. Mas na verdade ele estuda os povos mesopotâmios. A Síria é um deles, mas tem esse nome, assiriólogo. E tem uma fala dele que é o seguinte, que ele está falando da língua. Então, para estudar os povos, ele aprendeu as línguas dos povos. E ele fala assim, para você estudar a cultura de um povo que está 3.000 anos no passado, não existe tradução, você não pode traduzir. Porque não tem uma frase assim, eu saí do trabalho, saí de casa, eu acordei, porque sim. Então eu falo, você só tem como estudar a cultura daquele povo aprendendo a língua daquele povo. Mas ele está falando de matemática, não da língua. Na verdade, eu não entendi exatamente essa distinção que você faz entre matemática e práticas matemáticas, porque o que a Tatiana sempre diz é que a matemática surge através daquele contexto cultural. Cada cultura produz necessidades diferentes. A partir daquelas necessidades que se produz uma matemática. Às vezes a Tatiana, ela fala da matemática como produto final e ela fala das práticas como algo que está em movimento. Não vejo essa distinção. Entendeu? Eu li o ALS, da matemática final de eu não matemática. consigo chegar a essa distinção nem nada assim. Não sei, aí eu não sei mesmo. Não, mas aí é só por leitura mesmo, cara. Sinceramente, eu não tenho lido em história da matemática para poder questionar. Eu não consigo ver essa distinção do trabalho da Tatiana entre matemáticas e práticas matemáticas. Mesmo na apresentação delas, elas começaram falando de matemáticas e na conclusão... Não, mas aquilo a gente tirou da nossa cabeça, não foi? Não, mas tem perguntas que são nossas, entendeu? Não, mas estava entre aspas. Texto. A questão de prática e matemática. Mas eu não vejo como diferença entre matemáticas e práticas. Porque, por exemplo, pensando na ideia de Foucault, a questão do saber, tipo assim, a gente tem o saber da nossa profissão. E quando é que esse saber da nossa profissão tem validade olhando para a prática e olhando para o saber de referência? Então, tipo, o que ele está querendo dizer é que existe um pacote matemático de saber de referência e existe a prática desses saberes, e que desenvolve outros saberes que deveriam modificar esse pacote de saber de referência. Então, o que você está falando é que existe uma ligação direta com a prática desse saber e existe um saber que deveria existir na nossa profissão. Né? Mas em culturas diferentes. E aí que se encaixa com matemáticas que são outras culturas. Entendeu? Parece que aonde está a conclusão está nisso aí, porque as práticas, o organismo vivo da prática, vai impactar mudanças nesse pacote de dados que se constitui a tal matemática. E daí, o produto final nesse sentido, ele aconteceria na matemáticas das práticas dessas matemáticas. Então, tipo assim, toda hora essa coisa está modificando, porque existe um organismo vivo da prática. Por exemplo, na nossa profissão, faz muito isso. A prática de um professor vai tornando ele cada vez mais hábil a dar aula, ou trabalhar, ou exercer tal função. Só que esse saber da prática dele está ali dentro da sala de aula que não é conectado com o saber de referência da universidade. E tipo assim, ele foi escolhido outros profissionais, não é escolhido, mas desenvolveram a cultura de outros profissionais que não estão inseridos no campo da profissão, que ditam aquela formação inicial para você ir para a prática. E quando vai para a prática, você desenvolve habilidades que são interessantes a esse saber de referência. E que isso não acontece. Essa ligação não acontece. Então, tipo, existe a prática de matemática que desenvolve saberes de matemática, forma esse pacote de conteúdo chamado matemática do povo. E que isso não é uma coisa linear. É característico de cada povo e que, ao meu entender nesse texto, traduz que a matemática atual seria mista, partindo dessa ótica e não uma coisa linear e hegemônica europeia, como é a tal tradução. Eu entendi o texto assim, nesse sentido. Acho que eu falei merda. Eu entendi isso. Bom, só para concluir, então, que a gente nunca consegue explicar um fenômeno, e aí tem um provérbio que fala os homens se parecem mais com a sua época do que com a época dos pais. Então, seus pais. Eles são mais da época do que dos pais. Você não pode explicar um fenômeno histórico fora do momento, né? E aí é isso. Tatiana.
É o Gabs